Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa aula. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é apresentar a solução que foi dada para D2 desse período, né, de 2016-2. E eu gostaria de saber se está todo mundo me ouvindo. Por favor, se manifestem no bate-papo, só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, tá? Tá bom, o volume do som? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos começar a falar. Bem, obrigada a todos por estarem aqui, né? Aos que puderam estar nessa aula. Eu queria falar, então, sobre a solução. A gente tem um problema, que é basicamente um problema de grafos, tá? E esse problema de grafos, a gente precisa dar uma solução para ele. O problema é, eu tenho que achar as componentes conexas de um grafo. Se o pessoal tiver com o gabarito não, o enunciado do trabalho, desculpa, da AD, vai ver que o que a gente tinha ali, eu fiz uma definição, né, no começo do que é um grafo. Eu vou abrir aqui para eu poder acompanhar, para falar para vocês direitinho o que está escrito. Então, o que é basicamente, né? Era falar o que era um grafo conexo, que quer dizer o quê, né? Se existe um caminho entre qualquer par de nó. Se por acaso não existe um caminho entre um par de nó qualquer, o grafo é chamado de desconexo. Tá? E um grafo não orientado quando não existem direções nas arestas. Então, o que eu quero é escrever um programa em Java para resolver o problema de encontrar as componentes conexas de um grafo não orientado. Dados um grafo qualquer, o que eu represento nesse grafo, basicamente, se vocês olharem no arquivo de entrada, são os nós do meu grafo, quais são os nomes que os nós do meu grafo têm, que é a primeira linha do meu arquivo, e depois disso eu também falo quais são os meus conjuntos de arestas, quais são as minhas ligações entre esses nós do grafo. E o que é um componente conexo? O componente conexo de um grafo são os subconjuntos conexos maximais desse grafo. Tá? Então, o que acontece? O seu algoritmo de Java, ele só pode ler o arquivo uma única vez. Isso de vez em quando, tem aparecido nas provas. Por que eu peço isso em geral? Para garantir que os alunos não fiquem lendo o arquivo várias vezes, porque isso você perde desempenho no seu código. Tá? Então, o que se quer basicamente é ler uma vez só e a partir disso você guardar essa informação. Você fala no programa que um arquivo de entrada deve ser lido somente uma única vez. E dentro desse arquivo a gente não define o tamanho da nossa entrada. Basicamente a gente vai trabalhar com listas. Tá? E as listas a gente sabe implementar, ou a gente usa as listas que existem já, ou a gente implementa. Tá? Então, para o melhor entendimento do problema ser resolvido, a gente recebia um arquivo de entrada, a primeira linha eram todos os nós e depois vinham as arestas. Então, no primeiro caso ali, eu queria pedir desculpa para vocês, eu esqueci de representar a aresta 7 e 8 no arquivo, mas ela não gera nenhum problema no meu subgrafo, tá? Desculpa, na minha componente conexa. Se eu não botasse, como eu não botei o 7 e 8 ali, ele continua sendo uma componente conexa porque eu tenho o 3 ligado ao 7. Tá? Então, pelo desenho ali do grafo, a gente consegue ver que a gente tem 4 componentes conexas, a gente tem um grafo com 4 nós, que é o grafo 1, 3, 7 e 8, eu tenho outro grafo que é de 2 e 6, eu tenho um grafo 9, eu tenho um grafo 4, 5, 10. Bom, para um outro exemplo que a gente botou, né, que tem aí no gráfico que a gente está mostrando aí, a gente consegue ver pelo desenho que todos os nós do gráfico estão ligados uns aos outros. Então não existe nenhuma componente, não existe mais de uma componente conexa. Então a tua resposta vai ser basicamente que é a quantidade de componentes conexas, e qual é
conexa, propriamente dita. Tá? E aí a ideia era, né, que o programa deve executar com qualquer dado informado como parâmetro de entrada. Então, para qualquer arquivo com essa formatação que já está definida, seu programa tinha que funcionar de maneira correta. Tá? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar o que a gente fez. Eu não tô vendo o nosso bate-papo, porque eu botei em tela cheia, porque eu não estou conseguindo compartilhar o arquivo em PDF com vocês, tá? Mas, se vocês precisarem falar alguma coisa, por favor, me avise. Não sei como, mas... Melhorou o áudio? Então tá, eu vou voltar para a componente, eu vou voltar para o nosso quadro branco, agora em tela cheia mais uma vez, para a gente continuar. Bom, o que é a minha estrutura de dados? Essa estrutura de dados já foi dada em alguma outra AD, basicamente a mesma. A única diferença que eu coloquei aí é o fato de eu usar uma informação de cor para definir qual vai ser minha componente conexa. Mas a estrutura de vizinho, o que é a estrutura de vizinho? Né? A estrutura de grafo é sempre, né, na vertical, na minha direção vertical, eu coloco todos os meus nós do grafo, e na horizontal, o que eu vou fazer, vão dizer, olha, um determinado nó tem como seus vizinhos os nós tais, tais, tais e tais. É isso que eu estou tentando fazer em relação a essa ideia de fazer essa classe vizinho. O pessoal entendeu o que eu falei? Eu não sei se eu sei desenhar muito bem, mas a ideia é, na parte vertical da minha estrutura de dados, eu vou ter ponteiros que eu vou chamar de listas, e na horizontal eu vou ter, sempre que um nó existe, por exemplo, no nosso desenho, no grafo 1, se vocês pegarem a D2, vocês vão ver que como é que estaria representado. Toda vez que eu falo de um grafo, o que eu vou falar? Eu vou falar qual é o nó do grafo. Por exemplo, o nó 1 está ligado ao nó 3 e ao nó 8. Tá? É isso que eu quero dizer. Por exemplo, o nó 9 não tem nenhum vizinho. Então, a estrutura de dado dele, em relação à horizontal, ele não vai ter ninguém, ele não vai ter nenhum vizinho. O pessoal entende o que eu falo? Pode perguntar, gente. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, minha estrutura de vizinho é a estrutura horizontal. O que eu vou fazer, basicamente, é uma referência para o meu próximo vizinho. Quem são os vizinhos de 1? Quem são os vizinhos de 9? Quem são os vizinhos de 6? No caso, lá só tinham 2 vizinhos de 6 e assim sucessivamente. Então, o que eu quero fazer, basicamente, é fazer um encadeamento de vizinhos. Essa classe é formada pelo construtor e o método toString. E o que eu vou passar, basicamente, é o nome do nó vizinho e uma ideia de que eu estou usando ali é utilizar a lista encadeada feita por mim. Né? Uma lista que não tem nada de especial, como é uma lista simples, eu só fiz colocar o vizinho na minha estrutura e dizer que o próximo dele é nulo. Tá? Quem vai fazer o encadeamento dos vizinhos, basicamente, vai ser a estrutura de lista. Quando eu falo no encadeamento do vizinho, o que eu estou falando, basicamente? Né? A minha estrutura de lista, o que ela vai ter de especial? A minha estrutura de lista... Fiz besteira, gente, desculpa. A minha estrutura de lista, o que ela vai ter de especial? Ela vai ter, na informação da lista, vou voltar aqui para a tela cheia, tá? Ela vai ter
Alguém sabe como é que eu faço para andar aqui na minha resposta? Quero andar no meu quadro branco. Alguém tem ideia de como é que a gente faz isso? Pessoal, então pega o gabarito da D2, que fica mais fácil para explicar. Vocês se incomodem se eu fizer assim, dessa forma? Aí. Eu posso esperar, não tem problema. Quando o pessoal tiver pronto, quando a Elaine, por exemplo, que não está com o gabarito, estiver pronta, a gente continua. Bom, o Roberto está me perguntando assim, se o atributo de cor é necessário realmente. Roberto, eu vou usar o atributo de cor para definir quais são as minhas componentes conexas. Como assim, professora? O que eu vou fazer? Todo mundo que for que eu consigo atingir, que eu saio do meu nó e consigo chegar nele, vai ter a mesma cor que eu. Você entende o que eu falo? Isso é, por exemplo, no meu gabarito lá, nos meus exemplos, por exemplo, eu saio do nó 1. Do nó 1, quantos outros nós eu consigo chegar? Eu consigo chegar no 3, porque é um vizinho direto, eu consigo chegar no 8, que é um vizinho direto, mas, por exemplo, tem que também chegar no 7, porque o 3 e o 8 chegam no 7. Então, esses caras, o 1, o 8, 3 e 7, teriam a mesma cor. E a cor está definida por um valor inteiro, é só isso. Então, por exemplo, 2 e 6. 2 e 6, eles são partes de uma componente conexa. Então, eles vão ter uma cor diferente. Por exemplo, 2. Tá? Eu vou definindo cores dessa forma, para facilitar o meu trabalho. Por isso que eu utilizei a ideia do atributo cor. É só por conta disso, tá? Então eu vou poder continuar, certo? Posso continuar, gente? Então estou indo para o gabarito agora. Eu estou indo na parte da lista de vizinhos para poder explicar essa parte, o que eu fiz nessa parte, né? Bom, na estrutura de lista de vizinhos, ela é composta de cor, que eu falei, né? A cor para definir qual a cor da minha componente conexa, quem eu consigo atingir a partir de um determinado nó, o nó de origem, que é o nome do nó, e a lista dos vizinhos. Então, essa estrutura de vizinhança, que foi definida anteriormente, vai ser usada nessa parte do código. E o próximo nó do grafo, porque todos os nós do grafo vão estar relacionados na minha vertical. Então, por exemplo, o nó 1 vai aparecer no meu grafo, na vertical, vão aparecer todos os nós, de 1 até 9, até 10, desculpa. De 1 até 10 vão aparecer na vertical. Então, vamos continuar. Bom, ali está a definição da classe lista. Na classe lista eu tenho um nó, eu tenho uma cor, eu tenho um vizinho, que é a lista do meu próximo vizinho, meu próximo nó. Então, quando eu insiro um nó na minha lista, quer dizer, um nó do grafo na minha lista, ela vai ter a informação, eu vou receber a informação, que é o nome do nó, que vai ser atribuído ao nó, né? Eu tenho a cor dele, que a gente vai definir como 0, que ninguém vai ter cor no início. Eu vou dizer que o meu próximo vizinho é nulo.
E o próximo nó da minha estrutura vai ser nulo também. Tá. O que eu estou fazendo no próximo método? Eu quero descobrir se um vizinho pertence à minha lista de vizinhos. Por quê? Porque se ele pertencer à minha lista de vizinhos, ele vai ter que ter a mesma cor que eu. Então, desse jeito, eu vou descobrindo quem vai ter que ter a mesma cor que eu. Então, basicamente é isso. Eu passo um determinado nome, informação de nó, um identificador de nó, e a partir desse identificador de nó, eu vou andando na minha lista enquanto eu não cheguei nesse identificador. Quando eu chegar nesse identificador, eu paro respondendo o RESP. O RESP vai ser respondido se o RESP for igual a null, significa que eu passei toda a minha lista de vizinhos e não achei ninguém com o nome nó. Se por acaso eu encontrei, eu vou parar exatamente naquele nó vizinho. O pessoal entende o que eu falo? Bom, depois disso, eu vou inserir um vizinho. Como é que eu insiro o vizinho? Primeiro, eu pergunto se ele pertence. Se ele pertence à minha estrutura, eu não vou inserir ele de novo, porque ele já está na estrutura, né? O vizinho já está lá dentro. Quer dizer, por exemplo, eu inseri um nó 1, inseri um nó 3. E aí coloquei as vizinhanças, né? Falar que o 1 se relaciona com 3 no grafo 1, que a gente está mostrando ali no exemplo. E eu tenho uma relação de 3 para 1 também. Então, por exemplo, toda vez que eu vou inserir um vizinho que já existe, ele vai dar a resposta dele, o V vai retornar um valor diferente de nulo. Bom, se o V for igual a nulo, significa que o vizinho não está lá. E aí eu crio esse novo vizinho, né? Eu faço V recebe new vizinho. Aí eu coloco ele para ser o primeiro vizinho da minha estrutura. Só isso que eu faço. Então, esse V ponto próximo recebe próximo vizinho recebe V. Se por acaso eu não tivesse nenhum vizinho, esse próximo vizinho dessa linha V ponto próximo é igual a próximo vizinho, ela ia fazer V ponto próximo vai receber null. Então, isso indica o quê? Que quando eu inserir o primeiro vizinho inserido vai ser o último na minha estrutura, tá? Eu estou sempre inserido no começo da minha estrutura de vizinhos. Bom, o toString aqui é só para simplesmente imprimir as minhas informações, tá? Eu usei o toString, não usei na D2 propriamente dita, mas eu usei para poder verificar se estava tudo certo, se ele estava imprimindo as cores corretas. Se vocês quiserem usar, vocês vão ver que está funcionando super bem, tá? E aí você vai criar um grafo e depois você pode mandar imprimir o grafo e ele vai imprimir direitinho qual é a cor do nó e quais são os vizinhos daquele nó. E você consegue conferir com o grafo. Então, esse método toString aí eu só usei simplesmente para fazer a conferência da minha estrutura, para ver se está tudo certo. Tá. A Elaine me pergunta alguma coisa. Explica, por favor, novamente o pertence e o que é RESP. Tá. Pertence da lista, certo? E o RESP é da lista também, não é isso que você quer saber? Então, vamos lá, Elaine. Então, o que o pertence faz? Observa ali que eu vou retornar, o pertence retorna o vizinho que eu recebo. Ele está perguntando assim, ó, dado um nó qualquer, que está representando que eu vou receber um int nó. Por exemplo, eu tenho a minha estrutura do grafo já montada, vamos olhar para o grafo 1, que é aquele grafo que tem 1, 3, 7, 8 como componente conexo. Dentro do nó, dentro do meu nó de grafo 1, eu vou ter como nó de vizinhos o 3, o 7 e o 8, tá? E aí, se por acaso eu passar assim, eu vou perguntar se um determinado vizinho de 1, por exemplo, 7, se ele pertence à minha estrutura, tá? Então, o que eu faço? O RESP recebe o primeiro vizinho. O que eu vou fazer? Quando ele recebe o próximo vizinho aqui, ele está recebendo o primeiro vizinho da minha estrutura. Então, se eu tivesse uma ligação do nó 1 com o nó 3, 7, 8, ele ia receber um nó 3. Você entende o que eu falo?
Então, vou continuar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou comparar o que está em nó vizinho, se está a mesma coisa que referente a nó. O nó que eu recebo é um valor, por exemplo, 7, 8 ou 3. Ou pode ser outro nó também. E aí eu vou fazendo a comparação. Eu pego primeiro, vamos dizer que eu recebo dentro do meu grafo, eu vou falar se, eu estou perguntando se se o nó 7 pertence à vizinhança de 1, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou receber, vamos dizer que 1 está ligado com 3, e logo depois do 3 vem o 7, logo depois do 7 vem o 8, tá? Então eu vou comparar o 7 com 3. Se o que está dentro do meu nó 3, né, informação 3, for diferente do 7, eu vou andar na minha estrutura. Eu vou andar nessa estrutura até que horas? Eu vou andar na estrutura de vizinhanças, ou eu acho o nó que eu passei como parâmetro nó, ou eu vou andar até o final da estrutura de vizinhança e vou descobrir que a informação não está na minha estrutura. Se a informação não estiver na minha estrutura, o que vai acontecer? Uma hora o valor de RESP vai ser igual a nulo. Então, o que o RESP vai responder para mim? Ou ele vai responder o vizinho onde o nó está, o nó passado como parâmetro, ou ele vai responder nulo, tá? Você entende o que eu falo? Posso continuar? Às vezes é mais fácil desenhar os grafos sempre com lápis e caneta, que aí fica mais fácil para você acompanhar o que está sendo feito. Às vezes é bom ter esse desenho do lado para facilitar a nossa vida, né? Então, vamos lá. Esse toString, como eu falei para vocês, ele serve simplesmente para imprimir, dizer qual é a cor que o nó obteve, quais são os vizinhos, e conferir se os vizinhos que eu recebi têm a mesma cor que eu. Se eles tiverem a mesma cor que esse nó que eu estou passando, significa que o meu grafo está correto. É isso que eu queria fazer com esse toString. Tá? Se vocês compilarem esse código, vocês vão ver que funciona dessa forma. Posso continuar? Então, vamos continuar. Bom, isso aí é a minha estrutura de grafo. Desculpa, isso aí é a minha estrutura de nó. Agora, a minha estrutura de grafo, o que ela vai ser? Ela vai indicar o primeiro nó da minha lista de grafos. Tá? E aí, dentro dessa estrutura de grafo, o que eu vou ter, basicamente? Um método construtor, um método para verificar se o nó existe na lista de grafos. Se esse nó não existe na lista de grafos, eu vou inserir esse nó na minha lista de grafos. Um método para a gente inserir nó e um método toString. Eu não implementei nenhum método de retirada de nó, de retirada de aresta, porque não precisa, tá? Na minha solução, em nenhum momento a gente precisou disso. Mas se por acaso, durante a execução do código, eu pedisse para retirar nós da minha estrutura, eu teria que ter implementado métodos de retirada de nós e arestas, mas eu não fiz isso. Então, o meu grafo só vai ter um ponteiro para o primeiro nó da lista. É isso. Primeiro nó da lista, quando eu começo um grafo, o meu primeiro nó da lista está vazio. Eu não tenho nenhuma informação dentro dele. Por isso que o construtor de grafo, ele faz, meu primeiro nó vai estar com valor nulo. Depois disso, eu começo a verificar a minha lista de... Alguém me perguntou, Roberto Fraga perguntou por que return ficou vazio. Não deveria retornar V? O método void insere vizinho. Roberto, o método void insere vazio. O que o void significa ali? O void está dizendo, olha, eu não vou inserir ninguém. Desculpa. O void significa, eu não vou retornar nada para o usuário. Eu não vou retornar nada para fora do meu código. Tá? Eu só vou inserir o vizinho. Se o vizinho estiver lá, eu não vou fazer nada.
Mas se o vizinho tiver, eu já vou fazer a inserção. Eu não preciso retornar nada, porque eu vou simplesmente inserir um nó na minha estrutura. É isso que eu estou fazendo. Tá? Só que se o nó já estiver lá, se o vizinho já estiver lá, eu não faço a inserção. Entende o que eu falo? Podemos continuar? Então, a minha lista pertence agora, o retorno de lista pertence ali, lista pertence int nó é o seguinte: se o nó estiver na minha estrutura do grafo, eu vou retornar ele, senão eu vou retornar nulo. É a mesma ideia de pertence de vizinhança. É a mesma coisa, só que eu estou trabalhando na estrutura do grafo agora. Eu vou verificar os nós do grafo. Se o nó do grafo já existir, ótimo. Eu retorno ele. Se ele não existir, eu vou retornar nulo. Então, para inserir um nó no grafo, primeiro eu pergunto se ele pertence. Se o nó já pertencer ao grafo, eu não vou inserir ele de novo. Tá? Mas se ele não pertence, o que eu vou fazer? Que é isso que eu estou perguntando, né? Se P for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo nó. Vou colocar um ponteiro Q, né? Uma referência Q, recebendo o primeiro nó da minha lista, e vou até o final da minha lista de nós de grafo para inserir o elemento lá dentro. Tá? Se Q for igual a nulo, significa o quê? Que eu estou inserindo o meu primeiro nó no grafo. Então, no meu primeiro nó no grafo, o prim vai receber o P e eu vou retornar. Se não for isso, eu vou entrar nesse while, tá? Eu vou entrar nesse while e vou fazer, enquanto P, próximo nó, for diferente de nulo, o que eu estou fazendo ali? Na verdade, eu estou procurando quem é o último elemento do meu grafo. Por que você fez assim, professora? Porque é o seguinte, eu estou seguindo a resposta que o algoritmo dá. Se eu fosse inserir, por exemplo, eu estou falando agora do grafo 1. Se eu fosse inserir no grafo 1 da maneira mais simples que eu tenho, que é inserir no início, o que ia acontecer? Quando eu passasse a informação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do arquivo, o que ia acontecer? O 10, se eu fosse inserir da maneira mais barata de todas, o 10 seria o meu primeiro nó do meu grafo. E, na verdade, eu quero que seja 1. Por que eu quero que seja 1? Para poder, na hora de responder igualzinho a formatação que tem no arquivo, no programa, né? Que o programa, estou falando, né? Dado o grafo que eu estou representando, a minha resposta tem que ser quantidade igual a 4 e a ordem, né? 1, 3, 7, 8. Se eu inserisse logo no começo da minha lista de nós, a resposta ia ficar ao contrário. Eu ia imprimir o grafo de maneira contrária. E aí ia ficar diferente a resposta. E aí as pessoas poderiam reclamar um pouco. Falar, você não está respondendo do jeito que está na sua resposta. Então, o jeito de inserir o nó no grafo, eu só fiz dessa forma, de procurar quem é o último elemento do meu grafo para inserir o nó, para poder facilitar a minha vida, para ficar igualzinha a resposta que foi dada no enunciado. O pessoal entende o que eu falei? Então, vamos continuar. Então, eu expliquei para vocês o pertence, como é que eu insiro, né? Insiro no final da lista de grafo. E o que acontece no método que está embaixo, que é o void insere nó 1, nó 2. Na verdade, esse insere, o que ele vai fazer? Ele vai inserir a aresta que existe entre nó 1 e nó 2. Eu verifico se os nós pertencem à minha lista de nós. Se ele pertence, eu insiro o vizinho. Por quê? Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque na hora que eu vou inserir elementos da minha estrutura,
primeiro eu insiro os nós do grafo, porque os nós do grafo eu leio de uma vez só. Eu leio, por exemplo, no grafo 1, de 1 até 10 diretamente. Então, se eu li de 1 até 10 diretamente, eu vou inserir esses nós, e eu vou mostrar isso na main para vocês. Tá? Bom, o método toString aqui é só para mostrar como é que está a resposta. Esse método toString, né? Desculpa, mostrar como é que está a estrutura. Esse método toString, o que ele vai fazer? Ele só vai chamar o toString de lista. Só isso que ele vai fazer. Então, ele vai fazer a impressão do meu grafo, como a gente já tinha definido anteriormente. Então, vamos lá. Vamos para a main, que é o interessante aqui, né? Bom, na main eu vou receber um arquivo, por isso que a minha main, né, é uma public static void main string args throws IO exception, porque eu posso vir a ter uma exceção de IO, né, de arquivos. E aí o que eu faço? Eu vou ler um arquivo de entrada, que é o arquivo que eu passo como nó do grafo. Na verdade, desculpa, é um arquivo que eu passo, que vai ter todas as informações, né? Por exemplo, no caso do meu primeiro grafo, eu vou ter um arquivo assim escrito, sei lá, g1.txt, que vai ter aquelas informações que estão dentro do arquivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e as minhas arestas. Então, vamos lá. Eu vou abrir esse arquivo para minha leitura. Vou tentar ler o arquivo e eu vou e crio o meu grafo. Eu faço grafo, G recebe new grafo. Nessa hora, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um grafo vazio, cujo o campo prim dele significa nulo, tá? Quer dizer, o grafo está vazio, não inseri ninguém ainda. E aí eu faço S igual a in.readLine. O que eu estou fazendo nessa linha? Eu estou fazendo a leitura da linha de todos os nós do meu grafo. E eu faço a separação desses nós pelo espaço em branco. Se vocês olharem o arquivo de entrada, ele vai ter um espaço branco, 2 espaço branco, 3 até colocar todos os nós do grafo. Tá? E aí, depois disso, eu faço um for aí. Esse primeiro for significa que eu inserir só os nós do grafo. Ao final desse for, o que aconteceu? Eu tenho o meu grafo montado sem as minhas arestas. Eu só tenho o grafo, especificamente. Quer dizer, é como se o grafo tivesse todos os nós lá dentro, todos desconexos. Né? Eu não estou fazendo nenhuma ligação ainda. Depois disso, eu começo a fazer a leitura das arestas. Só um minutinho, pessoal. Na leitura das arestas, o que vai fazer? O que eu tenho? Eu tenho o nome de um nó, espaço em branco, o nome do outro nó. Então, o que eu estou usando agora? Eu estou usando o método insere, que ele vai receber o nome de dois nós, do nó 1 e do nó 2, e vai fazer a ligação do nó 1 para o nó 2 e do nó 2 para o nó 1. Isso quer dizer o quê? Eu vou inserir uma vizinhança, né? Eu vou inserir um vizinho do nó 1 para o nó 2, eu vou no vizinho nó 2 e vou inserir uma vizinhança desse nó para o nó 1. É isso que eu estou fazendo aí. Depois disso, eu fecho o meu arquivo. E nesse momento, quando eu terminar esse while e fechar esse arquivo, significa que a minha estrutura está toda lida para a memória. Tá? Eu li a minha estrutura toda para a memória. Eu resolvi o problema? Não. A resolução do problema vem no método que vem logo depois, no método estático, que vem logo depois, que se chama conta componentes conexas de G. Esse conta componentes conexas de G, o que ele vai fazer? Ele é bem interessante porque ele é o algoritmo que faz tudo. Depois que a estrutura está montada na memória, esse cara é que vai fazer toda a operação. Então, o que ele faz? Eu inseri o meu grafo
está todo inserido em memória e o meu grafo está com toda a cor, todas as cores dos nós estão com valor 0. Tá? E aí eu insiro, né, eu tenho um método estático chamado retorna nó de cor 0, que vai retornar o primeiro nó que ele encontra que tem a cor 0. Como é que eu sei disso, professora? Porque assim, olha bem o método retorna nó cor 0. Eu vou pegar um grafo, vou pegar o primeiro nó do grafo. Enquanto esse nó for diferente de nulo, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, se a cor desse nó for igual a 0, eu retorno esse nó específico para a minha estrutura. Tá? Se não for isso, eu vou tentar o próximo. Até uma hora que o que pode acontecer é que P vai ficar nulo. Se P ficar nulo, significa que eu passei por todos os nós no meu grafo e não achei nenhum nó cuja cor é igual a 0. Se isso acontecer, significa que o meu grafo está todo colorido. O pessoal entende o que eu falo? A Elaine me pediu para parar. Eu parei. Onde você parou, Elaine, por favor? A Elaine está me falando que ela não entendeu o método de contar o componente conexo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar de novo, mas eu vou tentar explicar de outra forma. Como é que vai ser a ideia do meu algoritmo? A ideia do algoritmo vai ser o seguinte. Eu vou pegar um grafo que está todo montado em memória e que todas as cores dos nós estão iguais a 0. Tá? Tá todo mundo igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu primeiro nó do grafo e vou pintar a cor dele. Vou pintar a cor dele de 1. Quando eu pintar a cor dele de 1, eu vou verificar todos os meus vizinhos e vou falar, esses vizinhos vão ter que ter cor 1. E aí depois eu vou pegar todos os vizinhos dos meus vizinhos e pintar ele de 1. E assim sucessivamente até pintar todo mundo, o grafo inteiro, pintar toda a componente conexa da mesma cor. É essa a ideia do algoritmo, tá? Você entende o que eu falo? Se eu for começar a falar de uma nova componente conexa, eu vou pintar de outra cor. Aí eu vou pintar de 2. Por exemplo, no grafo 1, por exemplo, naquele grafo 1 que tem lá as componentes conexas separadas, o que vai acontecer? O meu grafo, a minha componente conexa 1, 3, 7, 8 vai ter a mesma cor. E a cor dela vai ser 1. Por que a cor dela vai ser 1? Porque eu vou começar do nó 1. Lembra, a minha estrutura do grafo. O meu primeiro nó a ser inserido no grafo vai ser o nó 1. A partir desse nó, o que vai acontecer? Eu vou saber quem são os meus vizinhos. Quem são os meus vizinhos? 3 e 8. Então, esses caras vão ter a mesma cor que eu. É isso que eu vou fazer. Aí, quando eu passar para outra componente conexa, que é a 2 e 6, o que eu vou fazer? Eu vou pintar o 2 de uma cor e também vou pintar o 6 de uma cor. Então, eles vão ter a mesma cor e a cor deles vai ser 2. Se vocês executarem o código que está lá na AD, vocês vão ver isso acontecendo. Por exemplo, o nó que está sozinho é o nó 9. Ele não tem vizinho. Só ele vai estar pintado de uma cor só. Ele vai estar com a cor 3. Desculpa, a cor 4. E o nó 4, 5 e 10 vai ter uma cor também associada a ele, uma cor 3. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Voltando para o conta componente conexo. Então, o que eu estou falando? A primeira cor vai ser 0? Não, não vai ser 0, porque quando eu entrar no while, a minha primeira cor vai receber o valor 1. E aí, o int, o que o int vai receber? Ele vai retornar o primeiro nó com cor 0. Se eu for olhar para a minha estrutura do grafo, do meu primeiro grafo, se o nó 1 que foi inserido primeiro, ele aparece na estrutura, esse cara vai ser o nó que eu vou receber no valor de int. Int vai ser o valor. Int igual a 1. Eu vou receber o valor 1 nesse int. Certo? O pessoal está acompanhando o meu raciocínio?
Então, eu vou continuar. Então, o que eu faço? Para vocês não falarem que eu não gosto de criar tipos, né, de usar os tipos de Java, eu estou usando o tipo de Java aí. Eu estou guardando numa fila, a estrutura de dados fila, os nós do meu grafo. Tá? Essa estrutura de dados fila tem uma característica especial. Vocês já estudaram isso em estruturas de dados? Qual é a característica especial de uma fila? É sempre o primeiro que entrou na minha fila é o primeiro que vai sair da minha fila. Então, por exemplo, no meu caso ali, eu vou inserir o meu primeiro nó da minha fila. Qual é o meu primeiro nó de fila que vai ser inserido? Vai ser o nó 1. O meu nó 1 vai ser inserido dentro da minha fila. E aí, o que eu vou fazer? Se o pessoal não entender, por favor, me interrompe. Hein? Eu vou inserir o nó 1. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar por esse nó 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar dentro desse while. E estou falando assim, ó. Nós.size é diferente de 0. O que quer dizer isso? Se a minha fila tem alguém dentro dela, eu vou começar a tratar a minha fila. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar o meu primeiro nó. O primeiro nó que eu inseri na minha fila foi o nó 1. Então, depois do comando lista aux recebe nós remove, o que ele vai receber? Aux vai ter o nó 1 da minha estrutura. Tá? E aí, eu vou pintar a cor do nó aux com valor 1. Por que eu vou pintar com cor 1? Porque essa vai ser a minha primeira cor que eu vou definir para a minha estrutura. E aí, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer todos os vizinhos de 1 e vou colocar dentro da minha fila. Se a cor dele for igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse nó dentro da minha fila. O pessoal entende o que eu falei? Então, eu vou olhando no meu grafo 1, voltando no meu grafo 1. No meu grafo 1, eu vou colocar dentro dele quem? O nó 1 vai sair da minha fila. A minha fila agora está vazia. Mas quem eu vou inserir na minha fila agora? Eu vou inserir o nó 3 e o nó 8. Por que eu vou inserir o nó 3 e o nó 8? Porque o nó 3 e o nó 8 tem cor igual a 0 inicialmente. Só o nó 1 que tem a cor igual a 1 inicialmente, tá? Então, beleza. Eu inseri o meu nó na minha fila. Então, vou continuar. Aí, eu estou fazendo isso, né? Eu estou passando pelos vizinhos do nó 1 e estou inserindo na minha fila, tá? E aí, eu vou voltar e vou verificar que a minha lista ainda tem elementos. Quais são os elementos que estão dentro da minha fila? A minha fila tem os nós 3 e 7. Por quê? Porque eles são os vizinhos de 1 que tem cor igual a 0. Eu vou tirar o nó 3 e vou verificar, vou remover o nó 3. Esse nó 3 vai para a variável aux. Aí vou pintar a cor dele com o valor 1, porque ele é um vizinho que tem a mesma cor que eu. E vou fazer o seguinte, eu vou verificar no meu grafo quem são os vizinhos de 3 que não estão na estrutura, né? Os vizinhos de 3 são 8 e 7, certo? Então, 8 e 7 vão ser inseridos no meu grafo. Mas o 8 já está lá, professora. O 8 já está lá, ele não vai ser inserido de novo. Ele só vai inserir o nó 7, depois do nó 8. Então, dentro da minha fila, agora, vai ter o nó 8 e o nó 7. O pessoal entende o que eu falei? Então tá, vou continuar. Aí agora, o próximo vizinho que eu vou tirar vai ser o nó 8, porque ele entrou primeiro na minha fila. Se ele entrou primeiro, ele vai sair primeiro. Eu vou tirar o nó 8, vou falar assim, olha, nó, você
vou te pintar com a cor 1. Depois que eu pintei você com a cor 1, o que eu vou fazer? Eu vou verificar na lista de vizinhos do nó quem são os elementos que estão lá dentro. Se eu olhar a lista de vizinhos do nó 8, eu vou verificar que os vizinhos de 8 são 1, que já tem uma cor, já está pintado, de cor 1. O 3, que já foi pintado. E o nó 7, que ainda a cor dele é 0, mas eu não vou inserir ele. Por que eu não vou inserir ele? Porque ele já está lá na minha lista, tá? Desculpa, na minha fila. Depois que eu pintei, aí eu vou voltar na minha estrutura. Os meus nós de fila, né, o tamanho da minha fila tem um elemento ainda, que é o nó 7. Vou tirar esse nó. Tirei esse nó da minha fila. Vou pintar a cor dele de 1. Vou verificar os vizinhos do nó 7. Se eu olhar para a minha estrutura, o que eu vou descobrir? Que o nó 7 tem como os vizinhos o nó 3 e o nó 8. Os dois já estão pintados de uma cor diferente, então eu não vou inserir ninguém na minha estrutura de fila. Se eu não for inserir ninguém na minha estrutura de fila, o que vai acontecer? A minha fila agora vai estar vazia. Quando essa fila estiver vazia, o que vai acontecer? Eu vou sair desse while. O while nós.size for diferente de 0. Vou sair dessa estrutura, desculpa, dessa repetição, porque o nós.size agora está com tamanho 0. E aí eu vou atribuir a int o próximo nó do meu gráfico que tem cor 0. O próximo nó do meu gráfico que tem cor 0 vai ser o nó 2. Tá? E aí eu vou ver que int vai ser diferente de -1, porque o int não está com cor 0 ainda. E aí eu vou atualizar o valor da cor. Agora a minha cor vai ser o valor 2. Do mesmo jeito que foi feito anteriormente, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o nó 2 na minha fila para poder pintar ele. E vou entrar dentro do while. Eu vou pintar o nó 2 e vou colocar os vizinhos de 2 dentro de uma fila. Então, o único vizinho de 2 vai ser o 6. E aí eu vou pintar também o 6 da mesma cor, de 2. O pessoal entende o que eu falei? Então, eu vou continuar. O pessoal está entendendo? Vamos seguir. Bom, eu vou pintar o nó 2, vou inserir na minha fila o nó 6. Quando eu retornar para o while nós.size é diferente de 0, é porque tem um nó 6 lá dentro. Então, eu vou tirar esse nó 6, vou pintar a cor dele de 2 e vou para a minha lista de vizinhos. Na minha lista de vizinhos de 6 só vai ter o elemento 2. Por que só vai ter o elemento 2? Porque só o 2 é vizinho de 6. E aí eu vou verificar que a cor dele não é 0. Se a cor dele não é 0, eu não vou inserir ninguém na minha lista, na minha fila. E aí a minha fila vai ficar como? Minha fila vai ficar vazia. Tá? Quando a minha fila ficar vazia, eu vou pegar o próximo nó que tem a cor 0. Meu próximo nó, que tem a cor 0, observa que quando eu inseri meus nós do grafo, eu inseri 1, 2, 3, 4. Então, meu próximo nó, 1 foi pintado da cor 1, né? O 2 foi pintado da cor 2, o 3 foi pintado da cor 1, e o 4 está com a cor 0. Então, esse 4 vai ser inserido na minha fila. Eu vou inserir o nó 4 na minha fila. Quando eu inserir o nó 4 na minha fila, o que eu vou fazer com ele? Eu vou atualizar a cor vai passar a ser 3, e ele vai estar pintado com a cor 3. Ele vai estar pintado com a cor 3, e o 4, ele tem uma vizinhança com 5 e 10. Então, 5 e 10 vão ser colocados na minha estrutura de fila, para pintar esses nós. Aí o nó 5 vai ser pintado. O nó 5 só se relaciona com o nó 4, então eu não vou colocar mais o nó 4 na minha estrutura de fila, porque ele já está lá. E eu vou tentar inserir o nó 10. Eu vou pintar o nó 10. Quando eu pintar o nó 10, eu também vou ver que o único vizinho de 10 é o nó 4. Se o único vizinho no nó 10 é o nó 4 já está pintado, então eu não vou mais pintar esse cara. Tá? Eu não vou inserir ele na fila. Por fim, quando eu pegar o int, retorna nó de cor 0, o único nó que não vai estar pintado ainda é o nó 9. Então, eu vou atualizar a cor do nó 9,
O nó 9 vai ficar com a cor 4, que é o último cara. Eu vou inserir ele na minha fila de nós. Então, o tamanho da minha estrutura de dados de fila vai estar com valor igual a 1. 1 é diferente de 0. Eu vou entrar nessa estrutura, vou remover o nó 9, vou pintar ele com a cor 4 e vou para a lista de vizinhos de 9. Só que 9 não tem vizinho, tá? Então, eu não vou pintar os nós vizinhos. E aí, quando eu tento de novo, indi recebe, retorna nó de cor 0 de G, o que vai acontecer? Eu vou retornar menos 1. Quando eu retornar menos 1, significa o quê? Que eu pintei todos os nós no meu grafo e todas as componentes conexas estão pintadas. E agora eu vou somente imprimir essas componentes conexas. O pessoal está entendendo o que eu estou falando? Então, tá certo. Vou continuar falando. Bom, e aí eu vou pintar. E aí, o próximo comando que eu faço é imprimir qual é a quantidade de cores que o meu grafo tem. O meu grafo tem 4 cores. Quais são as cores que eu tenho? Cor 1, que equivale a componente conexa 1, 3, 7, 8. Cor 2, que equivale a componente conexa 2 e 6. Cor 3, que equivale a componente conexa 4, 5 e 10. E a cor 4, que equivale a componente conexa 9. Tá? Então, o que eu faço? Eu faço int receber 1 e vou fazer o seguinte. Enquanto o int for menor ou igual a cor, quer dizer, eu vou ter que passar imprimindo todos os nós que têm a mesma cor. Tá? É isso que eu vou fazer aqui. O lista P recebe G.prim, quer dizer, ele recebe o primeiro nó do grafo, e eu vou perguntar. Enquanto P for diferente de nulo, eu vou verificar. Se a cor daquele nó for igual ao int, eu vou imprimir aquele nó. Vou fazendo isso enquanto os nós tiverem a mesma cor. Depois que eu acabei isso, eu vou atualizar o int para imprimir todo mundo que tem a cor 2. Tá? Depois disso, eu vou imprimir todo mundo que tem a cor 3 e, por fim, todo mundo que tem a cor 4. É exatamente a impressão do dado que eu quero, tá? Porque no nosso programa, eu recebi o grafo e só imprimi a quantidade de componentes conexas que ele tinha e as componentes conexas, tá? Bom, depois que eu fiz isso, eu estou dentro do try-catch, eu vou seguir o comando do try-catch. Se desse algum problema, eu ia lançar uma exceção. Tá? Essa é a explicação do gabarito da D2. Aí vocês podem me perguntar, algumas vezes vocês me perguntam, né? Dá para fazer de outra forma? Dá para fazer de algumas outras formas, tá? Mas, para mim, a que é mais fácil é dessa forma, mas tem gente que não tem tanta facilidade de ver isso. Sempre eu falo que essa parte, né, de programação orientada a objetos, ela, de certa forma, ela engloba as outras matérias. Então, esse assunto que a gente fala, né, na D2 é simplesmente o uso de listas. Tá? A gente está usando somente listas e filas, que são assuntos relacionados à estrutura de dados. Só que a gente está implementando nesse caso, a diferença toda é essa, entendeu? Então, é um pouco diferente de você fazer estrutura de dados de maneira muito teórica. A gente está mostrando um jeito prático de fazer essa parte de estrutura de dados. Alguém tem alguma dúvida na resolução do gabarito? Se vocês me perguntassem como é que a gente resolve esse
esse problema de outra forma, a gente poderia resolver ele utilizando o que a gente chama de matriz de adjacências. Em vez de usar um grafo, a gente poderia usar também o conceito de matrizes. Também dava para usar. Por que nesse caso dava para usar? Porque eu listava todos os nós do grafo inicialmente. Só que o único cuidado que você tem que fazer é que toda vez que você lista os nós do grafo, essa sua listagem pode ser uma listagem discreta. Ah, Rosete, não entendi muito bem isso. A listagem discreta significa o fato de você, por exemplo, em vez de você usar um nó 1, 2, 3, 4 até 10, você poderia usar nó 10, nó 20, nó 30. Então, não ia ter uma representação direta com a matriz. É isso que eu quero dizer. Bom, o Roberto está me perguntando aqui, com a senhora explicando, clareou bem mais. Pode ser complexo. Roberto, eu concordo com você porque, em algum aspecto, pelo fato dessa parte estar muito envolvida com estruturas de dados, tá? Então, tem que lembrar muito dessas coisas de estruturas de dados para você fazer, nesse caso, né, um grafo de maneira correta. Mas eu considero que vocês são super capazes de fazer qualquer uma dessas questões, entendeu? Então, como esse exercício era para fazer em casa, em alguns gabaritos a gente já falou de grafos, tá? Em algumas vezes a gente já falou de grafos. Aqui. Tem algumas soluções que tem grafos. Eu quis botar um pouquinho de explicação da estrutura e essa explicação é simplesmente só para ajudar um pouco mais vocês. Eu confesso que eu não entendo muito de engenharia de software, né? Então essas coisas têm muito a ver com engenharia de software, né? Uma explicação melhor de como é que as coisas se apresentam. Alguém me falou que tinha um erro aqui no código. Eu já executei esse código algumas vezes. Eu posso mostrar para vocês o que aconteceu. O Felipe Wallace está falando, nossa, eu achei essa questão bem complexa, não consegui resolver e mesmo assistindo a resolução, uma senhora não conseguiria fazer sozinho depois, como aluno e sem experiência em programação. Felipe, tem que ter um pouco de experiência em programação, sim, isso é importante. O nosso curso é bem pautado em programação, tá? É importante isso. Sinceramente, eu acho que é mais fácil quando a gente sabe, quando a gente estuda um pouco mais de programação, tá? Eu espero, eu já até falei isso com as pessoas que estão relacionadas com as disciplinas, que eu já falei com eles que eu acho que estrutura de dados tinha que ter trabalho para vocês. Tinha que ter ADs que fossem implementáveis. Porque eu acho que quando vocês chegam no final do curso, vocês sentem muita dificuldade. Tá. Alguém esse bate-papo está pequeno, vou tentar aumentar um pouquinho, porque eu não tenho muita habilidade não, tá? Desculpa aí, gente. Vou ver aqui. Isabel, eu criei um hash map, não segui o formato de lista. Foi a Priscila que falou. Os nós seriam as chaves do hash e o valor seria o índice correspondente ao subgrafo que a chave pertence. Está errado? Não sei, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Só tem que funcionar. Eu acho que esse que é o problema, entendeu? O problema todo é o seguinte, o hash map significa, o hash, toda vez que você fala em hash, você está pegando uma determinada informação, você está usando uma função de hash e chegando no resultado. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se eu quisesse representar uma estrutura, uma determinada informação como hash, o que o hash quer fazer? Ele quer pegar, dizer assim, a matrícula de vocês. O que é o hash, na verdade? Você vai pegar a matrícula de um aluno,
vai fazer um hash, uma informação única referente a um aluno, vai fazer um hash, e esse hash, o que vai acontecer com ele? Você vai fazer um acesso à sua memória e esse cara vai te dar uma ligação direta. Tá? O hash quer dizer o seguinte, dado a sua matrícula, você vai fazer um hash para chegar numa informação mais para frente relacionada a você. É todo mundo que tem a mesma informação que você, na verdade. A ideia de hash foi motivada, a gente ter o hash, por conta da questão da gente ter estruturas de dados que a gente gasta mais de ordem de 1. Tá? Você gasta mais tempo tentando achar o elemento dentro da sua estrutura. O hash, o que ele quer fazer? Ele quer acessar diretamente a estrutura. Um hash, para mim, significa isso. Tá? O hash, para mim, eu preciso fazer uma operação na minha estrutura, que eu vou pegar essa operação, vou fazer um hash, vou usar uma função que vai pegar e vai me gerar, vai falar assim, todo mundo que tem um hash igual a mim. Tá? Se eu quisesse representar todos os alunos do curso de sistemas, do curso de tecnologia, num hash, por exemplo, eu poderia fazer um hash de 10. Como assim, Rosete? Por exemplo, eu tenho um aluno que tem matrícula 11. Quando eu fizesse o hash de 11, ele ia dar o valor 1. Por quê? Porque ia ser o hash da divisão de 11 por 1. E aí eu ia falar, olha, esse aluno de hash de 11 está representado no dado 1. Aí eu, por exemplo, teria um elemento chamado, uma matrícula chamada 21. Eu ia fazer o hash desse cara e ele também ia cair na coluna 1, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou fazendo o hash das pessoas que têm uma mesma informação que eu, tá? Então, como eu falei para você, Priscila, não está errado usar o hash, mas ele tem um sentido diferente. A função hash tem um sentido especificamente diferente. O Felipe está aqui me perguntando que ele entendeu a ideia, a forma que a senhora usou a cor para pintar e diferenciar os nós vizinhos que não fazem parte disso do grafo, mas precisaria de experiência mesmo para desenvolver o código. Tem que ter um pouco. Tá? Priscila, né? Usou um hash com 0 para cada chave. Mas aí, Priscila, é o que eu falei. Você está botando todo mundo com o mesmo hash. 1 está levando no 0, 2 está levando no 0, 3 está levando no 0. E o que isso significa? Entendeu? Depois você foi percorrendo os pares e preenchendo o valor desse hash. Tá. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que você está usando hash. Mas eu entendo o que você quis fazer, mas eu não sei se dava para... Se está errado, para mim não está. Você pode usar, não tem problema nenhum, tá? Bom, o Breno me perguntou aqui também, né? Infelizmente, a base que temos, principalmente nas aulas de Java, na minha opinião, é muito fraca. Sei que devemos buscar mais conhecimento por outros meios, mas sem termos uma base mais sólida já nas próprias aulas, dificulta bastante. As aulas são muito básicas e as ADs exigem conhecimento muito além do que foi dado. E Java é uma linguagem muito ampla, com tantos recursos que às vezes fica até difícil saber qual caminho seguir. Mas, enfim, temos que nos virar. Bom, então eu vou fazer uma defesa minha, Breno, já que você falou dessa forma. Se você olhar a questão inteira, eu só uso uma estrutura de Java em fila. O resto é uso, basicamente, dos conceitos que tem estrutura de dados. Que é o fato de, por exemplo, eu tô na minha lista de vizinhos, eu estou me relacionando com o meu próximo vizinho, isso é estrutura de dados, tá? O grafo, eu estou sabendo quem sou eu, quem são os nós do meu grafo, então isso para mim é estrutura de dados, tá? É diferente. Isso é diferente de base de Java. A base de Java que você precisa nesse momento, a única coisa que você precisa saber é usar a fila de Java. Mas fora isso, não
tem muita diferença do que você já viu. Por exemplo, try-catch você já viu o comando new, você já viu o comando readline, que é o comando de ler arquivos de linha, você já viu o comando split. Então, essas coisas são faladas durante o curso, tá bom? Então, eu não concordo com você o fato de Java... Eu explico, eu tento fazer sempre as minhas ADs e as minhas questões de APs relacionadas com a estrutura de dados, que eu acho que é importante vocês saberem. Não adianta sair para o mercado sem saber estrutura de dados. Bom, Elaine me perguntou, né, se eu considerei horizontalmente vizinhos, verticalmente não. Foi isso mesmo. A Priscila falou aqui das questões de como é que ela resolveu o problema. Como eu falei, Priscila, se funcionou do jeito que você fez, para mim está ótimo, tá? Não fica grilado em relação a isso, não. O que eu acho sempre é que você tem que achar uma solução que seja fácil para você. E às vezes, se você colocar algumas explicações do que você tentou fazer, ajuda bastante na hora de corrigir a prova, corrigir os ADs, tá? Então, uma informação, às vezes, que para você é fácil, às vezes, para o professor fica mais fácil quando você coloca essa informação. Tá? Então, é legal você colocar sempre. O Breno está falando, né? Se pelo menos tivesse mais aulas assim, nos ajudaria bastante. Desse modo, acho que é muito melhor que as videoaulas. Eu concordo plenamente com você, Breno. A gente já discutiu isso várias vezes com a coordenação do curso. E o que a gente tem tentado, por exemplo, a partir do período passado, não sei se você reparou, eu já deixei uma videoaula gravada, e agora o que a gente está tentando fazer, e o professor Basílio, é sempre gravar algumas informações a mais nas videoaulas, né? Então, por exemplo, sempre antes da AP2, eu vou tentar explicar a AD, porque eu acho que é assim que a gente vai ficar mais fácil de vocês aprenderem, entendeu? Então, o que eu pretendo fazer daqui para frente, né, desde 2016-1, é sempre que eu posso, sempre colocar mais informações a respeito das ADs, porque a AD2 é que mede, a P2 e a P3, na verdade, né? A maior parte do que cai em AP2 e AP3 vem da AD2, né? Bom, Elaine já me mandou perguntar alguma coisa aqui. O Breno, de novo, me perguntou, né? As aulas de estrutura de dados não vemos de forma tão bem explicada a parte de implementação. Isso é um problema, eu acho que vocês, como alunos, deveriam solicitar isso. Mas é só vocês mesmos fazendo uma pressão para que a estrutura de dados tenha uma visão mais de implementação. Elaine me perguntou, né? Eu posso ter dois métodos com o mesmo nome? Pode sim. A única diferença, o que identifica ele é a diferença entre a diferença do número de parâmetros e o tipo que retorna, tá? Então, por exemplo, insere, tinha dois insere ali. Então, eu estou fazendo o que a gente chama esqueci o nome agora, que tem basicamente é criar dois métodos com o mesmo nome. Mas ali existe a diferença porque eu passo dois parâmetros num e passo um parâmetro só na outra. Então, a diferença de parâmetros é que faz a diferença entre eles. Bom, aí a Priscila está falando que as aulas essas aulas, né, videoaulas, ajuda. A gente vai tentar manter isso aí, tá? O Roberto me perguntou, né, se as ADs são preparação para... Eu considero que sim, por isso que eu estou tentando colocar sempre antes da P2 uma explicação da AD. Tá? Como foi, por isso que eu queria tanto marcar essa semana ainda, para que vocês vissem o jeito que a gente resolve. Tentar olhar também o que já foi feito e tentar buscar alguma explicação. Tá bom? O Felipe botou aqui um pedaço do código. O que você quer em relação a isso, Felipe? Eu não estou entendendo. Nesse
trecho de código, o que eu estou fazendo? O S vai receber a linha referente ao arquivo, a linha do arquivo que está no momento, e o split, o que ele faz? Ele vai separar essa minha linha de acordo com o parâmetro que eu passo entre parênteses. Então, o que eu estou passando entre parênteses aí? Eu estou falando, olha, divida a minha string em substrings VS, que elas estão separadas pelo espaço em branco. É isso que eu estou fazendo ali. É só a indicação disso, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, eu li uma linha que tem um valor. A primeira linha do arquivo lá de G1, do grafo 1.txt, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Quando eu peço para fazer o split, com espaço em branco ali, o que eu estou falando? Dentro de VS0, eu vou ter um nó 1. Dentro de dentro do nó VS2, eu vou ter a informação 2. Dentro de VS1, eu vou ter a informação 2. Dentro de VS2, eu vou ter a informação 3, e assim sucessivamente, até chegar em VS9, que a informação que vai ter lá dentro vai ser o 10. Em relação à dica da prova, arquivo, classe, sempre relacionado com isso, tá, gente? Arquivo sempre cai. Não se preocupe com interface gráfica, não. Arquivo é mais importante, tá? Gente, agora eu tenho que ir. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito bom vocês sempre perguntarem e sempre que precisarem, né? Estão com dúvida, manda uma mensagem para a gente do tipo, dá para fazer uma explicação do assunto tal, e se a gente puder, a gente faz essa explicação, tá? Então é importante sempre vocês darem um feedback para a gente, né? Um retorno, tá? Então, eu vou até falar com o Basílio, que agora o máximo que a gente puder colocar sobre essas videoaulas, essas videotutorias, eu vou pedir para a gente sempre estar colocando isso aí para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença. Desculpa aí na quarta-feira não ter funcionado, mas meu computador deu defeito. E assim que vocês tiverem alguma dúvida, a gente volta a falar, volta a ter videotutoria. E eu espero que ajude vocês. Desejo muito boa sorte. Vão com calma, estuda arquivo, estuda classe, estuda herança, polimorfismo, que são as coisas mais importantes desse curso, tá bom? Um abraço a todos. Boa sorte.